Olá, muito boa noite. Julgo que me estão a ouvir. Já vi a Georgina dizer que sim com a cabeça. Portanto, estão-me a ouvir. Já está muita gente a assistir e, portanto, vamos dar só mais 1 ou 2 minutos para podermos começar, está bem? Estavam-me a ouvir, não estavam? E estão. É porque eu acho que tinha aqui o microfone do meu computador desligado, mas pelos vistos estavam-me a ouvir na mesma. Eu vou pedir para desligarem os vossos microfones, porque senão nós vamos acabar por ouvir tudo o que se passa em vossa casa. Portanto, podem manter as câmaras ligadas se quiserem, mas podem desligar os microfones. Vamos dar aqui mais 1 minuto ou 2 para outras pessoas entrar, que nós temos muitas inscrições para este workshop, que tem agenda marcada para as 19 horas. Nós somos a Clínica Tubi. Muitas das pessoas que estão aqui a assistir são pessoas que já participam nos nossos programas aqui na clínica, outras porventura não nos conhecem e esta será uma das formas de poderem passar a conhecer o nosso trabalho e a forma como nós trabalhamos. Vamos esperar mais 1 minuto ou 2. No final, eu vou deixar algum tempo de reserva para vocês colocarem as vossas questões. Encerraremos o workshop às 20 horas, mas antes disso, eu deixarei algum tempo para colocarem as vossas questões, se assim o entenderem. Muito boa tarde. Nós já temos mesmo muitas pessoas a assistir. De qualquer das formas, nós depois iremos enviar para as pessoas que estão inscritas, iremos enviar também o link com a gravação, se quiserem rever e se eventualmente quiserem partilhar com outras pessoas. Filipa, o workshop está a ser gravado? Está sim. Pronto, ok. Assim sendo, eu acho que vou partilhar aqui a minha tela para nós já podermos começar a perceber se isto está tudo a funcionar. Vou pedir a quem tem o microfone ligado que desligue o microfone, porque nós ouvimos aqui todos em eco aquilo que se passa em casa de cada um de vocês. Se as pessoas não souberem fazê-lo, a Filipa pode desativar os workshops, o microfone, quero eu dizer, de algumas pessoas. Bom, eu acho que vamos dar início, já passaram 5 minutos, vamos dar início. Este workshop pretende dar alguma informação sobre os alimentos que nos inflamam e que, pelo contrário, existe outros alimentos que podem até ter um poder anti-inflamatório. E é disso hoje que nós vamos falar aqui, mas convém salientar também que vamos compreender um bocadinho o que é inflamação e porque é que falamos de inflamação crónica, porque é que falamos de inflamação aguda e o que é que isto quer dizer e a forma como os alimentos podem influenciar esta inflamação crónica e esta inflamação aguda. Eu passaria a explicar que nós não sobreviveríamos, ou seja, não havia possibilidade de sobrevivência se não houvesse uma resposta inflamatória. Sempre que há um dano ou uma lesão, uma infecção por um vírus, por outro invasor, ou qualquer situação traumática ao nosso corpo,
pode desenvolver um processo de inflamação que nos salvará a vida. E, portanto, quando nós somos cortados num dedo, quando nós temos uma inflamação num dente, quando nós temos uma infecção respiratória, vai-se desenvolver um processo de inflamação. Neste caso, vão ser produzidas substâncias inflamatórias que vão contribuir para o debelar desta inflamação, e isto é desejável. Normalmente, essas substâncias que são avaliadas no sangue têm uma resposta muito elevada e um pico muito elevado, e nós temos a noção de que existe um processo inflamatório. Quando avaliamos isto no sangue, não temos à partida noção de onde é que se está a processar essa inflamação, mas sabemos que há um processo inflamatório grande neste organismo e só sobrevivemos porque essas substâncias são produzidas. Quando essa infecção acaba, essas substâncias voltam portanto, voltam à sua concentração normal e voltam a descer para valores normais. E isto é desejável e é assim que deve acontecer. O problema é quando nós temos uma inflamação crónica. O problema é quando nós somos atingidos por agentes de inflamação de uma forma persistente, de uma forma sistemática. E é aí que aparecem os alimentos. Os alimentos podem inflamar o nosso corpo de forma sistemática. Ou seja, se eu comer um alimento ao qual eu sou intolerante, ou ao qual eu estou a desenvolver uma intolerância, e esse alimento for ingerido muitas vezes, esse alimento pode se tornar um agressor para o meu organismo e vai ser desenvolvido um processo de inflamação. E nós vamos avaliar o nosso sangue e temos as mesmas substâncias que, num processo de inflamação aguda, estão muito aumentadas, elas aqui estão menos aumentadas porque o grau de inflamação, apesar de ser sistémico, é menor, mas estão aumentadas e estão persistentemente aumentadas, estão cronicamente aumentadas. E isso faz com que o nosso sistema imunitário fique debilitado, faz com que o nosso sistema de proteção esteja comprometido. E é aí que há espaço para o desenvolvimento de uma série de doenças, incluindo a diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, a obesidade e inclusivamente o cancro. Hoje em dia há quem defenda que na base do desenvolvimento de um cancro há um processo inflamatório, há um organismo que não se soube defender perante o desenvolvimento daquelas células malignas. E, portanto, a inflamação deve ser sistematicamente avaliada e sistematicamente reduzida e controlada. Eu ontem ouvia alguém dizer num podcast também que o nosso trabalho é estar sistematicamente a tentar estar menos doentes, porque os agressores que nós temos ao nosso corpo são tantos e são de tantos fatores que podem agredir o nosso organismo e que nos podem adoecer se nós não tivermos um organismo robusto, que nós temos que estar permanentemente a defendermos-nos de ficarmos doentes. E para isso nós precisamos de um corpo protegido, precisamos de um corpo fortalecido. E começa também por a alimentação. Existem muitos fatores, que não é isso dois que nós vamos falar, nós vamos falar de alimentos aqui, mas existem muitos fatores que podem inflamar o nosso organismo, como a poluição, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o sono que não dormimos, os medicamentos que tomamos, ou seja, inclusivamente os anticoncepcionais com substâncias sintéticas. Todos esses elementos são fatores de inflamação de um organismo e existem muitos mais. Nós hoje estamos aqui para falar dos alimentos que inflamam e que, na realidade,
é talvez um dos maiores potenciadores da inflamação, porque é uma das coisas que nós fazemos recorrentemente. E é daquelas às quais nós podemos controlar, porque se nós não sempre podemos controlar o ar que respiramos, nem sempre podemos controlar a medicação que tomamos, porque necessitamos para determinado controlo de doença, mas depois tem outros efeitos indesejados, mas nós não conseguimos controlar. A alimentação é uma forma de nós controlarmos a inflamação, porque é controlável por nós. E um dos grandes grupos de alimentos que inflamam são os alimentos processados. A fast food, os salgados, as bolachas, os refrigerantes. Esta imagem que nós vemos aqui no ecrã demonstra bem que nós não estamos perante alimentos, nós estamos perante produtos alimentares. São alimentos que não vêm da natureza, são alimentos que são alimentos que é o homem que fabrica, é o homem que produz de forma industrializada e de forma artificial. Nós conseguimos olhar para esta imagem e perceber que estes alimentos são quase plastificados. É óbvio que a forma como estes alimentos é composta vai danificar o nosso organismo quando é ingerido sistematicamente e vai inflamar o nosso organismo porque estes alimentos têm muitas gorduras trans. As gorduras trans são gorduras transformadas de gorduras potencialmente boas, transformadas, e chamam-se gorduras trans, e estas gorduras têm asseguram um prazo de conservação maior a este tipo de alimentos. Então, este tipo de alimentos que nós vemos aqui na imagem estão carregados desta gordura transformada, que faz, por exemplo, com que nós tenhamos o nosso colesterol desajustado, ou seja, nós passamos a ter o LDL, que é o mau colesterol, elevado, e passamos a ter o HDL, que é o bom colesterol, baixo. É motivado pela ingestão de estas gorduras trans, que também estão presentes em margarinas, que também estão presentes em óleos e que são extremamente prejudiciais ao nosso organismo e que geram inflamação. Mas estes alimentos, para além da inclusão destas gorduras trans, têm também açúcares muito refinados. E hoje o açúcar, se eu tivesse que eleger o alimento que mais potencia a inflamação, eu elegeria o açúcar sem sombra de dúvida. O problema é que o açúcar está escondido em muitos alimentos, aparece de formas muito diferentes nos rótulos e nos alimentos, às vezes não sendo especificamente identificado como açúcar, mas na realidade no nosso organismo esses elementos comportam-se com açúcar e o nosso organismo reage inflamando porque está perante um açúcar refinado. Mas estes alimentos, para além dos açúcares, para além das gorduras trans, têm ainda ingredientes muito artificiais que potenciam o tempo de conservação do alimento, potenciam o sabor e intensificam os sabores destes alimentos, tornando inclusivamente estes alimentos viciantes. E hoje a investigação tem-nos demonstrado que estes alimentos e os corantes e todos os aditivos e ingredientes artificiais que têm provocam adição no cérebro das pessoas. E as pessoas, quanto mais alimentos destes comem, mais necessidade têm de o gerir e, curiosamente, há alguma investigação que demonstra que as pessoas sentem os sintomas de quando estão a sofrer de dependência, quando estão perante a abstinência destes alimentos, as pessoas têm sintomas de abstinência relativamente a isto, como têm do álcool, como têm de drogas. Há, inclusivamente, estudos a demonstrar que este tipo de alimentos já têm esse poder de adição. Para além destes alimentos que acabámos de ver, as carnes gordas, e nomeadamente as carnes processadas como as salsichas, o bacon, o fiambre, o presunto e principalmente o presunto não curado, as linguiças, todos os alimentos que são fumados, as carnes que são fumadas,
têm também um potencial de inflamação. Queria eu dizer, para além de serem ricos em gorduras saturadas, que são as gorduras que promovem a subida do mau colesterol, eles têm também intensificadores de sabores e corantes, tal como os alimentos que nós vimos anteriormente. E, portanto, estes alimentos são para evitar. Inclusivamente, nós, há anos atrás, obviamente motivados pelo poder calórico dos alimentos, chegávamos a aconselhar as pessoas a comerem fiambre de aves, porque eram alimentos pouco calóricos e que poderiam servir de snack às pessoas. Nós hoje não aconselhamos este tipo de alimentos, uma vez que sabemos que serem alimentos extremamente processados, feitos com restos de carne, que nós nem sabemos bem qual é a sua proveniência, têm também na sua produção muitas vezes farinhas de menos boas qualidades e, portanto, este tipo de alimentos acabam por se tornar muito inflamatórios. Deste grupo, se eu tivesse que eleger eu elegeria as salsichas como sendo o alimento com maior potencial inflamatório deste grupo. Não é um alimento, é um produto alimentar, não nasce da natureza, não nasce das árvores, não nasce da terra, não vem do mar. A natureza não nos oferece e é uma coisa completamente prensada, industrializada, feito dos restos das outras carnes. As carnes vermelhas gordas, obviamente que aqui falamos de carnes com muita gordura, portanto, incluída e muita gordura visível e quando ingerida em grandes quantidades, porque a carne, se for de boa proveniência e não com muita gordura, pode ser um alimento muito interessante na nossa alimentação, não gerando inflamação. E principalmente em mulheres que menstruam e que perdem sangue todos os dias e que têm um potencial anémico grande. E quando nós vemos análises das pessoas, percebemos que estas pessoas têm vitamina B12 muito baixinho, ácido fólico baixinho, percebemos também que estas pessoas têm uma hemoglobina muito baixa, níveis de ferro muito baixos, e isso é dado porque muitas pessoas não comem o aporte de carnes vermelhas adequado. É evidente que com o avançar da idade, as mulheres, neste caso, as mulheres deixam de menstruar e, portanto, essas suas necessidades acabam por não ser tão grandes, mas ainda assim, estas carnes podem ser um alimento muito interessante e é um alimento que a natureza nos oferece, quando nós temos a certeza que são de boa proveniência. As carnes fritas, obviamente que não são um bom alimento, porque normalmente os óleos que são utilizados para fritar estas carnes são óleos refinados, muito ricos em ômega 6, que são, obviamente, substâncias, óleos inflamatórios e que têm um poder de criar inflamação e, consequentemente, o desenvolvimento de doença cardiovascular. Nós temos como identificadas as carnes vermelhas a carne de vaca, de borrego, porco e veado, e estas são fontes interessantes de ferro, de zinco e de várias vitaminas do complexo B. E nós não conseguimos viver, não conseguimos ter um organismo a funcionar bem sem ferro, não conseguimos ter um organismo a funcionar bem sem zinco e sem vitaminas do complexo B. A título de exemplo, uma tiroide necessita destes componentes para funcionar bem. E a tiroide, por exemplo, esta glândula, está no funcionamento de todos os mecanismos do nosso corpo. E isto é só um exemplo de como estes minerais que eu acabei de mencionar e que estão presentes nas carnes vermelhas em grande quantidade, podem ser muito interessantes desde que comidos com moderação e desde que nós saibamos que têm uma boa proveniência, uma proveniência orgânica, enfim, isso obviamente que é difícil nós termos a certeza disso. No entanto, se o pudermos fazer, era o mais aconselhável. A sua confecção deve passar pelo grelhar, pelo assar, pelo cozinhar
ao vapor, porque minimiza o impacto das gorduras. Os lácteos são outro tema muito interessante quando se fala de inflamação. E há grandes defensores da ingestão do leite e há pessoas que, por oposição, investigadores que, por oposição, não concordam com a ingestão do leite e, nomeadamente, de outros produtos lácteos. A investigação tem-nos vindo a mostrar que o leite, propriamente dito, é um alimento que contém algumas coisas interessantes, contém triptofano, que é um aminoácido que está presente no leite e que tem propriedades calmantes. E portanto, o leite em si tem a lactose, que, enfim, muitos de nós toleramos mal e por isso se torna inflamatória, mas que na realidade, quando nós a conseguimos tolerar, portanto, pode não ser a lactose, o açúcar do leite, neste caso inflamatório, e portanto o leite tem algumas propriedades interessantes. Por outro lado, tem propriedades pouco interessantes, ou seja, o leite tem a caseína, que é uma proteína, portanto, do leite, e esta proteína torna-se extremamente inflamatória. Esta proteína, a caseína do leite, pode-se dividir em caseína A1 e em caseína A2. A caseína A1 é mais inflamatória e a caseína A2 é menos inflamatória. Curiosamente, esta fonte da caseína tem a ver com as vacas que a produzem e há determinado tipo de vacas, nomeadamente as vacas holandesas, que têm uma maior concentração de caseína inflamatória A1 e todos os seus derivados, todos os lácteos derivados deste tipo de leite. Já a caseína A2 está mais presente nas vacas zebu e que existem em maior quantidade em França, por exemplo, e daí os queijos franceses serem, à partida, menos inflamatórios do que os queijos de outras feitos com leites de outra origem. Ainda assim, quanto o leite de cabra é menos inflamatório do que o leite de ovelha, que é menos inflamatório do que o leite de vaca, sendo o leite de vaca o mais inflamatório. Daí que, na escolha de um queijo, nós devemos preferir os queijos de cabra, seguidos dos queijos de ovelha, e quanto mais curados esse queijo estiver, menos inflamatório ele se torna. Portanto, aquela máxima de que coma um queijo fresco porque tem menos caloria, é mais saudável e pode servir para um snack, não se aplica. Ou seja, hoje nós sabemos que os queijos curados têm um poder inflamatório menor do que os queijos frescos, e se esse queijo for de origem de uma vaca, de uma cabra, queria eu dizer, melhor ainda. Por isso, quando falamos, por exemplo, de mussarela, é mais interessante comer uma mussarela de búfala, porque obviamente tem um poder inflamatório menor. Quando falamos dos açúcares refinados, como já falámos há pouco naqueles alimentos processados, os alimentos com açúcares refinados, e aí incluem-se outro tipo de doces que não vimos há pouco naquela imagem, mesmo inclusivamente os doces de pastelaria e os doces que nós fazemos em nossa casa e que utilizam açúcar, esse açúcar promove uma subida muito abrupta do açúcar no sangue, que vai desencadear um processo inflamatório. E, por conseguinte, essa subida do açúcar no sangue vai gerar uma subida da insulina no sangue, gerando aqui dois picos, um de açúcar, outro de insulina, gerando uma resistência à insulina que está na base do processo inflamatório. Dir-se-ia que a resistência à insulina, a subida do açúcar no sangue e da insulina no sangue sistematicamente, que no fundo denuncia uma pré-diabetes, é o parâmetro que mais denuncia inflamação no nosso organismo. Se eu tivesse que eleger, mediante um conjunto de análises clínicas, qual o parâmetro que mais denuncia que um corpo está inflamado, eu diria que era a resistência à insulina. A relação que existe entre o açúcar
e a insulina no nosso sangue. Denunciam uma resistência à insulina, denunciam uma pré-diabetes. Todas essas concentrações de açúcar e de insulina vão glicar o nosso organismo, a nossa pele vai estar glicada, os nossos órgãos vão estar glicados, o nosso sangue vai transportar açúcar, assumindo um potencial glicado. Daí nós avaliamos a hemoglobina glicada numas análises que demonstra, ou no fundo, que demonstra a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses antes dessa colheita. E é um valor fidedigno, porque no fundo nos está a mostrar uma média dos últimos 3 meses e não um valor isolado em jejum. E, portanto, todos estes alimentos acabam por glicar o nosso organismo, e a glicação de um organismo é sinal de stress oxidativo, é sinal de sistema imunitário desfavorecido, porque tem que estar portanto, a proteger-se relativamente a essa glicação, é sinal de envelhecimento precoce. Portanto, cada vez que nós ingerimos alimentos que geram picos de açúcar no sangue e picos de insulina no sangue, nós estamos a contribuir para um aceleramento do envelhecimento. Os óleos vegetais processados são também considerados óleos pró-inflamatórios, geram inflamatórios porque são ricos em ômega 6. E estes ômega 6 depois acabam por estar presentes também em outro tipo de alimentos que nós comemos quando utilizamos estes óleos. O óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de girassol são ricos em ômega 6, que pode também estar presente em muitos destes alimentos que nós estamos a ver aqui na imagem também, apesar de irmos falar de glúten. Estes alimentos, como os croissants, como são muitas vezes feitos com gorduras transformadas, estão também eles cheios de ácidos gordos ômega 6, que são os ácidos gordos inflamatórios, as gorduras inflamatórias que acabam por gerar processos de eventos cardiovasculares no nosso organismo. Os alimentos com glúten. O glúten é uma proteína de ligação e existe em cereais como o trigo, o centeio e a cevada, e estão presentes em alimentos como o pão, bolachas e croissants, cereais, massas, molhos, macarrão e inclusivamente na cerveja. Todas as pessoas devem eliminar o glúten da sua vida? Todas as pessoas são intolerantes ao glúten? Não. As pessoas que são verdadeiramente intolerantes ao glúten são os celíacos, e essas pessoas desenvolvem doença, e é uma doença, portanto, que tem uma genética por trás, alteração de alguns genes, e estas pessoas, de facto, têm uma intolerância ao glúten, desenvolvem uma série de doenças com esta doença celíaca. A maior parte de nós, uma grande maioria de nós, para não dizer quase todos de nós, se temos alguma intolerância ao glúten, é porque temos uma sensibilidade ao glúten e não porque somos celíacos, não é? Nós não temos intolerância ao glúten, mas, por outro lado, somos sensíveis ao glúten. E esta sensibilidade ao glúten é dada pelo excesso do consumo destes alimentos, que ingeridos uma única vez podem não resultar num processo de hipersensibilidade, mas que quando ingeridos de uma forma persistente, constante, vão promover um processo inflamatório. E este processo inflamatório começa normalmente no nosso intestino, porque estes alimentos, estes alimentos ricos em glúten e com glúten, se não são bem digeridos no nosso intestino, promovem uma inflamação ao nível do intestino. Fiquem atentos porque nós vamos realizar especificamente um workshop só sobre as doenças do intestino e os processos inflamatórios ao nível do intestino. Mas a grande questão aqui é que quando este intestino está, portanto, inflamado, ele vai gerar
outro tipo, vai criar a oportunidade para o desenvolvimento de outro tipo de doenças, e é o que temos vindo a assistir ao desenvolvimento de muita doença autoimune. E hoje acredita-se que essas doenças autoimunes estão muito alicerçadas nestas doenças do intestino, nesta porta de entrada de um intestino que está doente, que está inflamado, que deixa passar para a corrente sanguínea essas substâncias inflamatórias e que, por conseguinte, o nosso organismo não vai conseguir defender-se, ativa a nossa cascata de proteção em elevada medida, e as doenças autoimunes, regra geral, são uma imunidade exacerbada do nosso organismo face a um agressor. E muitas vezes esse agressor entra pelo nosso organismo, que está pelo nosso intestino, que estando já ele inflamado também, deixa sair para a corrente sanguínea essas substâncias inflamatórias. Mas, posto isto, enfim, temos também os alimentos que nos aparecem como anti-inflamatórios. E há aqui uma separação que é interessante fazer. Existem alimentos que por si só não inflamam, mas que não têm um poder desinflamatório. E há outros alimentos que, em si, têm funções terapêuticas que podem quase funcionar como medicamentos e que têm funções de curar, digamos assim, o nosso organismo. Alimentos como esses que nós vemos na imagem, basta olharmos para eles pela sua cor, pelo saber que vêm da natureza, por saber que é a natureza que nos oferece estes alimentos, que a sua composição está cheia de nutrientes que nos vão desinflamar o nosso organismo. A título de exemplo, os mirtilhos, os morangos, os espinafres, as couves, os brócolos são alimentos muito interessantes quando falamos de inflamação. Os mirtilhos têm níveis de açúcar baixo, potenciam também as desinflamações do trato, portanto, das inflamações ao nível da bexiga, urinárias. Por outro lado, os morangos também têm uma capacidade, também têm pouco açúcar e, portanto, fazem subir pouco açúcar no sangue. As couves, os brócolos têm um poder desinflamatório e, inclusivamente, hoje existem estudos que nos demonstram que o sulforafane presente nestes alimentos é inclusivamente protetor quando falamos do desenvolvimento do cancro da mama. Muitas mulheres desenvolvem cancro da mama motivadas pelos estrogénios, que são uma hormona feminina e que pode transformar-se em estrona, que é portanto, tipo de estrogênio que é mais agressivo e que pode motivar o desenvolvimento do cancro da mama, porque existem 3 tipos de estrogênio: o estriol, o estradiol e a estrona, e é a estrona que está, portanto, que demonstra ter um poder inflamatório superior, podendo motivar o cancro da mama. E estes alimentos, o sulforafane presente nestas crucíferas, parece, e podemos tomá-lo também sob a forma de um suplemento, parece ter um efeito protetor quando falamos deste efeito pejorativo da estrona. Os peixes ricos em ômega 3, ao contrário do ômega 6 que falámos há pouco, o ômega 3 é uma substância extremamente desinflamatórias. Estes óleos ajudam a reduzir a produção das substâncias pró-inflamatórias. Por isso é que aquelas cápsulazinhas de ômega 3 são frequentemente recomendadas para repor este ômega 3 que o nosso organismo precisa e que tem um poder anti-inflamatório. Nós vemos estes óleos ômega 3 presentes em sardinhas, pescada, cavala, bacalhau, robalo, salmão, atum,
carapau. Nós temos este privilégio, nós temos frequentemente acesso a este tipo de alimentos, enquanto outros países não têm. É difícil comer peixe noutros países. Nós temos essa possibilidade em Portugal e, portanto, devemos incluir na nossa alimentação alimentos, este tipo de peixes, sempre que possível, pelo menos uma vez por dia, diferentes tipos de peixe. As nozes, as sementes de linhaça, as sementes de chia, as sementes de cânhamo e as sementes de abóbora são também boas fontes de ômega 3, são também ricas em fibra, levando à não absorção tão acentuada dos açúcares no sangue, e, por outro lado, funcionam como antioxidantes, aqui como substâncias protetoras relativamente à produção dos radicais livres, que é aquilo que de facto nos envelhece, a produção em excesso dos radicais livres. A produção moderada de radicais livres pode, inclusivamente, até ser protetora, pode desenvolver os nossos mecanismos de defesa, mas quando é produzido em excesso, nós não temos capacidade para fazer face a essa produção de radicais livres e, portanto, acabamos por adoecer, acabamos por fragilizar o nosso organismo. Então, estes alimentos têm um potencial inflamatório também. Outro grupo de alimentos que nós hoje sabemos terem um potencial anti-inflamatório são as especiarias. Têm um alto poder antioxidante, têm um alto poder de nos proteger dos radicais livres em excessos. E, portanto, devemos cozinhar sistematicamente com especiarias e, idealmente, com especiarias diferentes, em sopas, em pratos principais, inclusivamente em smoothies, portanto, em outros batidos que nós comamos. O ideal é fazer, inclusivamente, até alguns batidos, alguns shakes que envolvam este tipo de especiarias de forma a poder desinflamar o nosso organismo. A hortelã, por exemplo, a noz moscada, os orégãos são extremamente desinflamatórios quando falamos em questões relacionadas com o nosso estômago. A pimenta é também desinflamatório e por isso devemos, inclusivamente, cozinhar com este tipo de alimentos. Posso aqui até partilhar convosco a receita de uma sopa que fiz esta semana e que optei por a comer ao pequeno almoço, portanto fiz uma quantidade considerável, que me dá para 10 refeições, que eu divido entre o pequeno almoço e o jantar, e depois, quando esta sopa acabar, faço um outro tipo de sopa que tenha outro tipo de ingredientes. Mas essa sopa continha brócolos, continha alho francês, continha courgette, e depois, portanto, de tudo moído, era acrescentado pimenta e era acrescentada noz moscada e ainda polvilhada com noz. Fica muito interessante esta sopa. Se não meterem muita água, fica uma sopa muito consistente e, inclusivamente, pode e deve, para aquelas pessoas que o conseguem fazer, servir de um pequeno almoço. Não há nada melhor do que acordar de um jejum e a primeira coisa que nós vamos ingerir seja um alimento muito nutritivo, como é o caso. Mas, obviamente, se não conseguirem, portanto, comer uma sopa ao pequeno almoço, podem sempre ingerir esta sopa ao lanche, inclusivamente, ou beber uma caneca de sopa ou, inclusivamente, fazer um jantar. Eu acrescentaria a esta sopa para jantar um ovo cozido, por exemplo, ou um ovo escalfado, o que me daria aqui já alguma proteína também. Há fontes ricas de ácidos gordos, monoinsaturados e antioxidantes, como é o caso do azeite. E, portanto, o azeite sim, eu sei que agora
o azeite está, portanto, extremamente caro, mas é obviamente um alimento natural, de muito boa qualidade e que tem um poder anti-inflamatório também. Quando falamos de manteigas, podemos também selecionar a manteiga ghee. A manteiga ghee é a manteiga clarificada, é a parte boa só da manteiga. É uma manteiga um bocadinho cara, vende-se em qualquer supermercado, e é uma manteiga que só tem a parte boa, é gordura pura, e só tem a parte boa da manteiga. E essa manteiga deve, inclusivamente, ser comida, por exemplo, uma colher de chá diariamente, sem ser acompanhada de mais nada, como para fins terapêuticos, para, no fundo, equilibrar aqui a nossa flora intestinal e até, inclusivamente, produzir os ácidos gordos de cadeia curta que o nosso intestino tanto precisa para funcionar bem. Mas quando queremos falar de algumas gorduras saudáveis, podemos também falar da pasta de amêndoa, podemos também falar da pasta de azeitona, que são outras, a pasta de sésamo, que são outras formas de nós ingerirmos gordura sem ser só através do azeite. E outra das gorduras, que também pode ser muito interessante, é o caso do óleo de coco, que pode ter vários fins. E agora, para terminar, antes de passarmos aqui ao tempo em que eu vos dou para vocês colocarem algumas questões, vamos deixar aqui algumas estratégias para que vocês possam, enfim, terem uma alimentação anti-inflamatória. Inclua frutas e vegetais em todas as refeições. Eu diria as frutas aqui de uma forma contida, porque a fruta também tem açúcar e pode, portanto, motivar, principalmente nas pessoas com tendência para resistência à insulina, aumentar a resistência à insulina, mas é muito interessante adicionar legumes a ovos, a omeletes, a saladas ou, portanto, obviamente, a sopas, como eu há pouco vos tinha mencionado, fazer as sobremesas através de frutas. Ontem, por exemplo, acabei por comer uma sobremesa muito pequenina, em que tinha maçã já cozida, com um bocadinho de iogurte branco magro e com canela. E depois por cima tinha uns frutos secos moídos. É uma forma de fazermos portanto, uma sobremesa que tem algum doce, que pode ser interessante e perfeitamente saudável. Em relação aos iogurtes, como é um lácteo também, como também tem a tal caseína, que é a proteína do leite, devemos ter, portanto, portanto, alguma contenção. Eu diria que um iogurte de 3 iogurtes por semana seria uma quantidade bastante razoável, sem açúcar, numa versão, portanto, natural, sem açúcar adicionado, porque os iogurtes, por outro lado, também têm probióticos interessantes para o nosso organismo. Daí que não ingerir iogurtes a toda a hora, portanto, e todos os dias e numa quantidade muito elevada. A qualquer snack vamos fazer um iogurte, mas, enfim, 3 vezes por semana pode ser um alimento interessante também. Opte por cozinhar sempre com azeite extra virgem, adicione abacate, que é uma forma muito interessante de dar gordura às nossas refeições, e tente incluir estes, portanto, peixes que há pouco nós falámos. Adicione as nozes às suas refeições, polvilhe, como há pouco estávamos a dizer, inclusivamente as sopas, inclusivamente os snacks, e por que não polvilhar a nossa alimentação, o nosso prato principal com sementes, de forma a obtermos aquelas propriedades que há pouco nós estávamos a falar. Em relação, portanto, à preparação das refeições,
Portanto, o forno, a gordura saudável, o vapor, o cozer, portanto, o grelhar podem ser formas muito interessantes de confeccionar as nossas refeições, mas olhe sempre para o nosso prato como algo colorido. O nosso prato tem que ter, de facto, muita cor, obviamente não sendo através de a cor não sendo dada através de gomas, mas um prato que não seja colorido, que seja monocromático, é a partir de um prato que já vai ter muito pouca qualidade nutricional. Aproveito para vos deixar o livro que escrevi sobre este tema, anti-inflamação. Neste livro está muito bem explicado nos primeiros capítulos a razão pela qual nós inflamamos, como é que se desenha um processo inflamatório, quando é quais são os alimentos que de facto nos fazem inflamar, e acaba com um conjunto muito grande de um menu de 6 semanas, com muitas receitas que incluem alimentos anti-inflamatórios, desde pequenos almoços a snacks, a refeições principais. Neste livro, que ainda está à venda em qualquer livraria, vocês vão encontrar uma série de receitas que podem contribuir para a vossa desinflamação. E posto isto, faltam exatamente um quarto de hora para nós terminarmos. Eu vou, portanto, deixar de partilhar o ecrã e vou estar agora aqui, portanto, a responder a questões que vocês queiram colocar. Estejam à vontade para o fazer com voz, estejam à vontade para o fazer, portanto, por escrito, que nós acabamos por responder. Houve alguém que escreveu uma mensagem dizendo que o livro era muito bom, desde já agradeço a quem o escreveu. Este livro foi escrito há 2 anos e ainda continua, portanto, a ser procurado. Ainda obtive essa informação da minha editora esta semana sobre esse assunto. E lá vem de uma forma muito mais explicada aquilo que são os alimentos inflamatórios e o que é esta questão da inflamação. Não sei se querem, já colocaram, portanto, alguma questão. Filipa, há questões já escritas. Querem utilizar o microfone, façam favor, terei muito prazer em vos responder. Enquanto colocam as perguntas, eu aproveito para dizer que nós somos a Clínica Tubi. Estamos situados em frente ao Espaço Amoreiras, na João V. A João V é a estrada que vai das Amoreiras para o Rato. E, portanto, eu já vi que existe aqui uma pergunta e nós, portanto, acabamos por trabalhar muito nesta área da inflamação, avaliamos o índice de inflamação de um organismo através de uma série de parâmetros que também vêm discriminados nesse livro e depois enfim, trabalhamos muito na desinflamação deste corpo, proporcionando um emagrecimento, ou seja, aqui a perspectiva é outra. Eu emagreço porque tenho um corpo saudável e não o contrário, de eu tenho um corpo saudável porque emagreci. Não é assim. A demanda tem de ser outra, a perspectiva tem de ser outra. Eu tenho um corpo saudável, eu trato de ter um corpo saudável e ao ter um corpo saudável, o emagrecimento torna-se mais eficaz e mais duradouro. Eu vi que tinham feito uma pergunta. Filipa, queres ler essa pergunta? Tem aqui uma pergunta da Cláudia, a dizer, nas couves, a couve-flor enquadra-se também como um alimento anti-inflamatório? Também, todas as crucíferas, de uma forma geral, são muito interessantes neste processo de anti-inflamatório e aproveito para lhe dizer que a segunda sopa que fiz foi exatamente de couve-flor e, portanto, à couve-flor juntei alho francês, juntei courgette,
Portanto, bateu tudo, e depois, quando já estava uma papa toda batida, juntei espinafres. Há pouco, quando vos falei da sopa de brócolos, essa sopa levava também na base, portanto, espinafres. E só depois é que era batida. Neste caso, a sopa tem os espinafres à parte e primeiro é batida. A couve-flor, sim, aplica-se também. Não tem tanto sulforafane como os brócolos e as couves de cor verde escura, mas também se enquadra portanto, pela sua fibra e outros antioxidantes no grupo das crucíferas, que pode ser um alimento também anti-inflamatório. Mais perguntas? O João Amorim Obrigada, Teresa. pergunta Obrigada. qual é o processo mais adequado para lavar saladas antes de comer? Eu diria que, portanto, há alguns produtos que nos ajudam a desinfetar esses alimentos, umas gotas enfim, estas já são algumas dicas que as pessoas conhecem, mas umas gotas de vinagre podem também ser interessantes para lavar, portanto, os alimentos. Por outro lado, quando nós atingimos temperaturas muito elevadas, grande parte dessa toxicidade que os vegetais podem trazer, à partida fica um bocadinho atenuada, não na totalidade, mas fica um bocadinho atenuada. A melhor coisa que poderíamos fazer era utilizar estes alimentos com uma fonte 100% biológica. Obviamente que isto não é fácil, todos nós vivemos esta vida e sabemos que, para além do excessivo em termos de valor, não é? Que estes alimentos são mais caros, nós também temos algumas dúvidas que eles correspondam verdadeiramente a todas as regras do biológico, como nós sabemos, não é? Mas sempre que o pudermos fazer, é óbvio que o devíamos fazer, certificando que nesses alimentos nós obviamente, estaríamos mais protegidos. Houve uma outra pergunta, Filipa? Sim, há aqui vários comentários também. A Amélia diz que já adquiriu o livro e agora o passo seguinte é ler com mais pormenor, é analisar com pormenor. A Débora, que tem Obrigada. fibromialgia, diz que vai Uhum. comprar o livro. Maria Ricardo pergunta se a fritadeira de ar quente é aconselhável, é air fryer. Eu, enfim, diria que sim, porque aí, obviamente, não estamos a utilizar gorduras, não é? De qualquer das formas, é preciso terem atenção aos alimentos que lá pomos. E muitas vezes a gente vai lá pôr a batata, não é? Portanto, alegando que não estamos a comer batata frita. No entanto, temos que ter aqui algum cuidado com a ingestão de batata, porque a própria batata acaba por ter um índice glicémico elevado. E, portanto, temos que ter aqui alguma contenção. Dependendo do alimento, sim, pode ser muito interessante, e dependendo da gordura que lá se coloca, não é? Por outro lado, se estamos a falar de batatas, por exemplo, fritas, temos que terem atenção, porque a própria batata em si tem uma carga glicémica elevada, e não é porque não é frita da mesma maneira que nós podemos comer na quantidade que queremos, não é? Leguminosas, não foi? Eu vi qualquer. Há aqui várias perguntas. A Teresa pergunta se a cebola pode fazer parte da sopa. Que sim, sim, sim. Aliás, eu estou-me aqui a escrever, estou-me aqui a esquecer de alguns ingredientes. Aliás, eu passo já a mensagem de que eu não sou nada de especial, ou para não dizer mesmo nada, na cozinha. E depois tenho 2 filhos que são 2 grandes cozinheiros, o que me fazem menos ainda ir para a cozinha. Mas, como tenho esta noção, enfim, vou à procura de receitas que tenham estes componentes, e nessa receita da couve, ajudem-me, couve-flor, e era também colocada uma cebola. Portanto, era colocada uma cebola, courgette, a couve-flor, alho francês, e cozia tudo. Pois era tudo passado, e quando já estava passado, misturavam-se os espinafres
e temperava-se com azeite, com sal. Podem acrescentar algum gengibre, que fica muito interessante nesta receita, e inclusivamente alguma curcuma também, não é? Que, como nós sabemos, são as especiarias com um poder anti-inflamatório grande. Mais, Alzira temos ainda Pinto. 5 minutos. Alzira Pinto pergunta se a abóbora e os agriões também são recomendados. Sim, claro que sim. A abóbora tem, portanto, e principalmente quando cozinhada, também um índice glicémico já considerado. Portanto, aquelas sopas que são só feitas com muita abóbora e batata, normalmente são sopas pouco ricas, não é? Porque são sopas com um índice glicémico elevado. Mas claro que sim, que a abóbora é um alimento interessante e que pode ser comido na sopa ou fora da sopa, mas eu adicionaria outros vegetais menos doces, a esta abóbora, está bem? Mas sim, claro que sim. A outra, tinha-me perguntado, abóbora Agriões. e agriões, o mais possível. O agrião é um alimento, obviamente, muito interessante, e depois tem aquele travo amargo que acaba, por exemplo, por cortar com o doce da abóbora e da cenoura, não é? Eu acho que é importante vocês explorarem, portanto, toda a capacidade de que estes vegetais, quando combinados entre eles, quando combinados com especiarias, podem ser muito interessantes. E depois podem sempre acrescentar um bocadinho de proteína. Ou seja, há uma sopa destas, se vocês acrescentarem um ovo, se acrescentarem um bocadinho de frango, é uma combinação muito interessante, mais interessante do que uma canja, não é? E, portanto, pode ser um ovo todo ripado, pode ser uma refeição fantástica. Aquelas sopas de tomate também, que depois, em que escalfamos os ovos, podem ser sopas muito interessantes. As sopas com favas, as sopas com leguminosas. Está uma pessoa a perguntar se pode Bem, está aqui uma substituir. pergunta a falar das Sim, lentilhas, se podem ser consideradas anti-inflamatórias, e claro se que podem sim. colocar na sopa. Podem colocar na sopa e podem comê-lo a acompanhar. A lentilha é um alimento com bastante proteína e, portanto, na escolha de um alimento vegetariano, pode ser selecionado para uma refeição vegetariana, porque nos dá alguma proteína. Por outro lado, pode ser uma forma de acompanhar uma carne ou um peixe, ou pode ser uma forma de nós comermos em sopa, o mais possível, tal como as ervilhas, tal como as favas, tal como o grão, tal como, portanto, o feijão, são alimentos muito interessantes. Porque é que nos ficou na ideia de que estes alimentos engordam? Porque, obviamente, as pessoas comem em grandes quantidades. E porque, obviamente, as pessoas comem não só grão, como comem batata, como comem bacalhau, como comem uma grande quantidade desses alimentos, não tendo depois quase nenhum verde a acompanhar. Agora, se eu comer um prato em que tenha um punhado de grão, com, portanto, uma posta de bacalhau e, portanto, e ao mesmo tempo muitos brócolos ou grelos, é uma refeição extremamente interessante e extremamente desinflamatória. Substituindo o grão por uma batata doce, mantendo-lhe a casca para nos dar mais fibra ainda, continua. Estamos perante, da mesma forma, refeições anti-inflamatórias. Convém salientar que nós aqui estamos a falar de uma forma muito abrangente e generalista, e que todos estes alimentos têm um impacto muito diferente no organismo das diferentes pessoas. E eu digo-vos isto porque, deixe-me ver, que eu acho que até tenho aqui. Isto que eu tenho aqui, que eu acho que vocês conseguem ver, é um sensor da glicose. Isto que está aqui é uma bolinha branca que é colocada usualmente nos braços dos diabéticos. Vocês já devem ter visto as pessoas com uma bolinha branca no braço. Isto é um sensor da glicose. Isto não está a libertar nada, está apenas a medir os níveis de glicose no sangue, neste caso dos diabéticos. Isto também pode ser utilizado em pessoas não diabéticas, de forma a nós percebermos como é que metabolizamos determinado tipo de refeições. Eu já usei durante 14 dias
E como eu tenho uma tendência para ter diabetes, se não tivesse cuidado geneticamente, eu tenho essa predisposição, que já foi obviamente avaliada. Quando eu coloco este sensor e como, por exemplo, batata doce, no meu caso em particular, a glicose dispara. Portanto, a batata doce não é um alimento para mim. Ou então é um alimento em pouca quantidade, com algum nível de gordura, curiosamente, e acompanhado com uma proteína. Por exemplo, um pequeno almoço em que eu tenha 2 fatias de batata doce, com um fiozinho de azeite e uns ovos mexidos. Para mim, é um ótimo pequeno almoço. Não tem glúten, tem uma boa gordura, tem uma boa proteína, e como eu só comi 2 fatias de batata doce, e como estava misturado com a gordura e com a proteína, não aumentou muito a glicose. Agora, se eu comer a batata doce, ou comer uma peça de fruta, uma maçã, a meio da manhã, sem mais nada, eu vou ter um pico de glicose. Esse pico vai gerar a seguir um pico de insulina. Isto não acontece de igual forma em todas as pessoas. Há pessoas mais suscetíveis do que outras. E por isso é que isto pode ser uma forma de avaliação e de monitorização individual. Está bem? Um, portanto, partir com uma alimentação vegana, já não consegui ler. Pronto, estamos mesmo a terminar. Eu vou responder a mais uma pergunta. Fiquem atentas, ou fiquem atentos, porque nós vamos realizar todos os meses um workshop. Temos inclusivamente outros já realizados, os quais estão gravados e, portanto, se quiserem, podem pedi-los, que nós temos muito gosto em os ceder. O último que realizámos foi sobre fome emocional. Temos outro agendado já para o próximo mês de maio sobre a medicina anti-aging. O que é isto da medicina anti-aging? Como é que ela é usada? Para que é que serve? O que é a modulação hormonal? Nós vamos também realizar esse workshop. É um dos serviços que nós apresentamos aqui na Tubi, na nossa clínica. Nós, como eu dizia há pouco, estamos situadas em Lisboa, muito próximo das Amoreiras, na João V. Realizamos consultas presenciais e online, como acabámos de fazer este workshop online, e, portanto, caso não sejam de Lisboa, temos todo o gosto em vos, portanto, aconselhar, mas online. Usualmente, nós iniciamos o processo por uma consulta de diagnóstico, que é realizada por mim, e depois de avaliar um questionário de sintomas que as pessoas têm, portanto, aconselhada uma intervenção e as pessoas decidem se querem ou não avançar, mas este processo passa sempre por avaliação do grau de inflamação, do perfil hormonal, dos déficits de vitaminas e de minerais que as pessoas têm, é avaliado no sangue, eventualmente na urina e também em outros exames de imagem. Portanto, temos todo o gosto em vos ajudar. Agradeço desde já a vossa presença aqui. Fiquem atentos, visitem a página do Instagram da Tubi, a página de Facebook. Nessa página encontram muitas lives gravadas sobre esses temas, que ficaram gravadas, sobre medicina anti-aging, modulação hormonal, mais conversa sobre os alimentos inflamatórios e não inflamatórios, porque obviamente nós só tivemos aqui 1 hora e as dúvidas são muitas. Jejum intermitente. Na nossa página existem muitas lives gravadas com estes conteúdos, portanto, estejam à vontade para seguir a página e irem rever todos esses conteúdos. Queria desde já agradecer a todos os presentes e motivá-los a estarem atentos às nossas novidades, pois nós vamos estar aqui permanentemente a fazer, a dar ideias novas. Vamos também fazer um sobre medicina anti-aging, aquela medicina de que hoje nós falamos, o botox, o ácido hialurónico, como é que isso funciona, para que serve. Vamos ter aqui a nossa médica também num workshop. E fiquem atentas a estes... Há muita gente a pedir live sobre o intestino, workshops deste tema. Muita gente mesmo. Temos um agendado também. Ainda assim,
e para já vos ajudar, procurem na página portanto, no livro existe um capítulo designado ao intestino e, por outro lado, também têm lives na nossa página do Instagram, portanto, a falar sobre o intestino. Mas também temos já determinado um workshop sobre o intestino, está bem? Pronto, muito obrigada a todos, até uma próxima e um resto de boa noite para todos. Obrigada, então, muito obrigada.